Dito isso, vamos prosseguir mais um pouquinho. É importante aqui, interessante aqui. Existe algo curioso nessa Toledote de Jacó. São os pontos de semelhança entre a Toledote de Jacó e a Toledote de Isaac. A Toledote de Isaac está no capítulo 29 e termina no capítulo 37, versículo 1. E existem semelhanças, é interessante. Em ambas, a inimizade entre os irmãos gera a ida de um deles para um país distante. Não é assim? Nas duas Toledotes. A inimizade entre irmãos faz com que um deles vá embora, vá para um país distante. Vemos isso na Toledote de Isaac, na história de Esaú e Jacó. E vemos isso agora na Toledote de Jacó, na história de José. Outra semelhança interessante, ali naquela terra distante, o filho odiado prospera. Aconteceu isso com Jacó em Harã? Sim. Vai acontecer isso com José no Egito? Sim. Como prossegue a história? Depois de um tempo ali de prosperidade e de distância dos irmãos, as duas partes se encontram. E quando se encontram, o encontro é pacífico ou belicoso? Pacífico. Nas duas Toledote, o encontro é pacífico. E nas duas Toledote, os irmãos outrora inimigos, juntos, enterram o pai. Nas duas Toledote, juntos, eles enterram o pai. Então há essas semelhanças. Uma outra semelhança interessante, e talvez nessa outra semelhança, talvez exista nela uma notinha de ironia. O que acontece? Na Toledote de Isaac, Jacó usa uma cobertura. Os irmãos se lembram da história? Ele usou uma cobertura de peles, uma espécie de capa de peles no pescoço e no braço, para enganar o pai. Na Toledote de Jacó, os irmãos de José usam uma capa de José para enganar Jacó. Você enganou seu pai com uma capa, não foi? Agora é a sua vez. Será que existe um toque de ironia aqui? Será que o escritor quer mostrar que Deus muitas vezes age assim? Que Deus muitas vezes faz com que nós provemos algumas experiências de um gosto amargo que fizemos outras pessoas experimentar? Será que isso acontece? Talvez. Talvez o escritor queira dizer isso. Vejam, leitores. Este homem enganou seu pai com uma capa. Agora ele é enganado com uma capa também. Ele plantou. E o que aconteceu? Depois ele colheu. Ele também foi enganado com uma capa. Se existe esse toque de ironia aqui, talvez tenhamos uma lição que deve engendrar temor em nós. Sejamos cuidadosos, porque Deus pode agir assim conosco. Ele pode fazer com que nós experimentemos, para nos ensinar, por amor de nós, Ele pode fazer com que nós experimentemos das mesmas maldades que fizemos um dia.